pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínio. E hoje nós estamos recebendo 2 convidados ilustres e especiais, pela segunda vez. E quando vem aqui pela segunda vez, eu vou até conversar isso com o Thiago, para a gente já colocar uma regra aqui deles já serem colaboradores oficiais e dividir as contas aqui com a gente. Então depois aqui do podcast a gente já vai reunir aqui com o pessoal. Nós estamos recebendo aqui hoje pela segunda vez o Lucas Machado e o Bruno Machado, que não são parentes, mas poderiam ser, pelo sobrenome. Meninos, sejam bem-vindos, né? Seja bem-vindo Bruno pela segunda vez, seja bem-vindo Lucas pela segunda vez. Obrigado. Eu queria que vocês se apresentassem rapidamente, né? De novo, aqui no nosso podcast. Fala pro pessoal do Papo de Laticínios quem é o Lucas Machado e quem é o Bruno Machado. Por que vocês têm o mesmo sobrenome e não são parentes? Qual que é a semelhança entre vocês dois, né? O que aproxima vocês dois? É o campo? É o sobrenome? É a careca? Tem várias coisas. Diga pra nós. Quem começa? Pode começar. Oi, pessoal. Bom dia, Só boa tarde, boa noite. Sei lá que horas vocês estão assistindo e ouvindo a gente. Eu sou o Bruno Machado, eu sou zootecnista e trabalho com qualidade do leite e assistência técnica aqui na região de Ipanema. Desculpa pela voz, mas eu tô um pouco gripado aí, tô meio fanho, mas na medida do possível vai rodar tudo direitinho para vocês aí, beleza? Bom, vai, finalizei. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Meu nome é Lucas Machado. Né? Nós não somos parentes aqui, mas por coincidência, eu acho que todos os Machados resolveram trabalhar com leite. Parece que sim. Deve ser para rachar o leite, né? Então, eu trabalho há 12 anos com qualidade do leite, com laticínios e com sistemas de ordenha, né? E vim aqui para tentar contribuir um pouco com vocês, bater um papo aqui com o pessoal sobre isso aí, para a gente unir a experiência e conseguir ajudar vocês aí no campo, nos seus laticínios, a resolver os problemas do dia a dia. Maravilha, Lucas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós 3 temos paixão, né? Isso. O setor leiteiro é um dos pilares mais importantes do agronegócio nacional e que mais sofre, né, constantemente com perda de produção e prejuízo financeiro causado pela mastite. E é sobre a mastite que nós vamos falar aqui hoje no nosso Papo de Laticínios. Principalmente sobre os prejuízos que a mastite traz para a nossa cadeia produtiva do leite. Então, assim, para o Bruno, que é um especialista no assunto, Bruno, o que é a mastite? Bom, especialista não, porque a gente não pode parar de vamos estudar o tempo todo, né? Vamos deixar o altar para o Marcos Veiga. Exatamente. Depois nós vamos abrir a palavra do Senhor aqui, vocês vão ver que eu trouxe aqui também, os meninos trouxeram bastante informações. Mas é o seguinte, a mastite, ela é uma inflamação que acontece na glândula mamária, né? Muito disso causado pela invasão, vamos dizer assim, de micro-organismos ali no aparelho mamário dos animais. E com isso, a gente vai ter perdas de produção, pode, às vezes, levar até a morte do animal também, dependendo da severidade dessa infecção que é causada ali. E a mastite, a gente tem a mastite clínica, a mastite subclínica, né? Que a subclínica é a que causa mais prejuízos mesmo aí, que é o que todo mundo hoje trabalha para poder evitar a mastite, mas se a gente for ver, é tudo para evitar a subclínica, para a gente ter animais sadios, porque as perdas pela mastite subclínica é que são tão substanciais. Lógico que mais para frente, né, dentro da cadeia, a mastite acaba representando perdas muito grandes também, né, dentro da indústria, até mesmo depois lá no produto acabado, né, questão de redução do shelf life e tudo mais. Sim. Então, ela é uma, vamos dizer assim, é uma chave que a gente precisa estar o tempo todo pegando nela ali, virando e vendo o que a gente pode fazer para poder reduzir essas ocorrências de mastite no rebanho, né? Pensando também em longevidade do rebanho, né? Assim, só para quem está iniciando, né, como um técnico de campo, por exemplo, né, como que você definiria mastite clínica de subclínica? A mastite clínica é aquela que a gente vai ter sinais, vamos dizer assim, visíveis, que a gente vai conseguir identificar ali. A mastite clínica ela vai ser quando a gente tem alteração no leite, formação de grumos, o úbere do animal pode estar inchado,
pode ter casos de febre. Então, essa é uma situação clínica, né? A subclínica, o animal não demonstra nada. Ele tem essas bactérias que estão causando essa infecção ali, mas sem provocar nenhum outro dano, né, Lucas? Para o organismo todo do animal, né? Essas bactérias só vão estar atuando ali dentro da glândula mamária, mas não representa um quadro de febre ou a presença de grumos no leite, entendeu? Mas representa prejuízos de produção. Sim, né? sim. Da ordem de 3% para mais até, né, Lucas? Eu lembro muito que eu aprendi muito com o Lucas isso quando nós estávamos no campo, que é o iceberg, né, que a mastite subclínica traz, né? Eu queria até que você falasse um pouquinho disso, Lucas, para esclarecer melhor sobre a mastite subclínica. Sim, igual o Bruno falou, a mastite clínica, ela, assim, o produtor já está meio que acostumado a lidar com ela de uma certa forma, né? Eu ainda acho que tem que ter um nível mais profissional em relação principalmente ao uso de antibiótico, a identificação do causador da mastite, do agente causador. Então, ela tem sinais e o produtor, com a ajuda de um veterinário, ele consegue tocar para frente. Agora, o iceberg mesmo, o problema da mastite é a subclínica, né? Porque a gente não vê, a gente só vê a clínica quando ela aponta no oceano ali, né? Quando tem o inchaço, a febre, né? Quando ele consegue chega ver. No caso da clínica, vamos dizer assim, aí é que a porca torceu o rabo mesmo, vamos dizer assim. Porque a subclínica a gente vai tocando o dia a dia ali e ela vai representar só redução na produção. Agora, quando ela evolui da subclínica para a clínica, aí sim é que aumenta ainda mais, porque além de você ter essa perda de produção, essa manifestação dos sinais clínicos acaba causando mais problemas na saúde do animal que está ali, que aí sim começa essa reação em cadeia, esse problema todo. Que pode que pode levar à morte, né? Igual você já falou. Em casos de uma mastite ambiental, né? Sim. Que vamos dizer assim, ela bater e valer praticamente, porque são micro-organismos muito fortes, né? A gente tem um problema sério aqui no Brasil, né, Bruno? Que, assim, tem os casos de mastite, tipo assim, a vaca morre e ninguém estuda sobre aquilo ali. Aí a pessoa não sabe o que é mastite, né? Ela para de digerir silo, para de pastar. Assim, a gente tem as doenças que são... Aí a pessoa acha que não morre não, mas só que, na verdade, não foi feito um estudo, né? Para saber se não foi ou se foi, né? Quando a gente fala que mastite pode até matar uma vaca, tem muita gente que meio que dá gargalhada na cara da gente, falar assim, você tá doido, como que um negocinho bobo desse que dá lá no teto da vaca vai levar a vaca à morte? Se você pega agora essa época que a gente está começando, que é a época de mais chuva, muito barro, muita umidade, tem muita bactéria, e na nossa região aqui principalmente, o sistema de produção não é tão intensivo, com a estrutura tão boa, as ocorrências de mastite ambiental aumentam bastante e todo mundo acha que é uma outra coisa e não a mastite ambiental. E se você pegar aí, tem mastite, num caso de ambiental, eu já vi, com uma semana a vaca estava morta, menos de uma semana, entendeu? E as pessoas acham que não, isso aqui é um marimbondo que mordeu, é outra coisa, né? E não faz essa pesquisa que o Lucas está falando. Sim. Não tenta entender o que realmente levou à morte do animal, né? Sim, e aí vocês já até falaram de ambiental, mas eu quero que vocês deixem claro, né, para o nosso público o que é ambiental, o que é contagiosa, né? O que é mastite ambiental, o que é mastite contagiosa? Na verdade, a gente tem a mastite contagiosa, é aquela que é causada por micro-organismos ali, tipo Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, né? Esses tipos. E essa contaminação ela vai acontecer basicamente entre as ordenhas, né? Ali, no processo de ordenha. Já esses micro-organismos ambientais que a gente fala, já são organismos que estão ali no ambiente. Então, tem alguns tipos de streptococcus, coliformes, são esses que vão causar essa infecção. A gente pode ter algas também, que são algumas, vamos dizer assim, alguns micro-organismos, né, não bacterianos, que vão causar essa infecção também. Então, o que a gente tem de contagiosa é o que acontece ali na ordenha, que vai de um animal para o outro, e as ambientais, o que a gente vai encontrar mesmo no local onde os animais estão alojados, onde eles vivem ali.
E tem alguma relação da ambiental com a contagiosa entre subclínica e clínica? Bom, dando continuidade ao que o Bruno falou, para tentar responder sua pergunta ao mesmo tempo, assim, a vaca ela pode estar com a CCS baixa, o Bruno até pode confirmar para mim. A vaca pode estar com a CCS, por exemplo, de 150, né? Vamos dizer assim. E ela vai pro ambiente e de repente ela deita na poça, não foi feito um pré-dipping ou pós-dipping corretamente, ou foi feito com um produto ruim. E ela pega uma bactéria ali, né? Vai para dentro, passa pelo canal do esfíncter e vai rapidamente para o úbere dela. Então, mesmo a vaca que está com CCS baixa, ela pegou a mastite ambiental, ela pode apresentar entre uma ordenha e outra, né? Sim. Rapidamente, de forma muito rápida, uma mastite. Ela já pode chegar com edema de úbere, já pode chegar com úbere vermelho. Então, tem uma diferença significativa entre a mastite ambiental e contagiosa. Os agentes causadores são bem mais agressivos nas ambientais. E já nas contagiosas, eles já ficam mais come quieto mesmo. Sim. Verdade. Né? Nessa primeira parte aqui do nosso podcast, a gente vai falar mais sobre quais os problemas e depois a gente vai vir falando sobre como evitar, né, os métodos de prevenção. Mas antes da gente continuar, acho que é importante a gente deixar claro aqui o que é uma CCS normal. Né? Acho que eu queria que vocês dessem a opinião de vocês assim. O que a legislação deixa claro, né? O que a IN 7677 deixa claro sobre a CCS, mas o ponto de vista de vocês sobre saúde do úbere, o que vocês acham que é uma CCS saudável? O que vocês recomendariam como técnicos de campo? Bom, primeiro de tudo, Sara, as pessoas precisam entender o que é CCS. Sim, né? O que é CCS? A CCS, na verdade, é a contagem de células somáticas. Essas células somáticas, elas são células de defesa do organismo, né? Então, por exemplo, surgiu uma infecção na glândula mamária, o que o organismo do animal vai fazer? Ele vai direcionar essas células lá para aquela região para poder tentar, vamos dizer assim, combater aquela infecção que está acontecendo ali. Então, quando a gente pega e vai fazer uma análise do leite ali, essa contagem de células, quanto mais alta a gente tiver, significa para a gente que o animal está com algum tipo de infecção ali. Então, o sistema imune dele, vamos dizer assim, está trabalhando muito para poder tentar corrigir esse problema de uma infecção. Se a gente for ver quanto mais baixo, melhor uma CCS, nem sempre. Porque, às vezes, o animal pode estar com o sistema imune deprimido também, então ele vai dar uma contagem muito baixa, né, Lucas? Sim. Uhum. Mas o que a gente vê a campo, nos estudos, tudo que a gente vê, que um animal com CCS na faixa de 200 mil é um animal que é considerado sadio, que tem uma contagem baixa. Eu posso ter ainda animais com a contagem até menor do que 200 mil. Está saudável, com o sistema imunológico saudável. Exatamente. E essa contagem de 200 mil, vamos dizer assim, o animal não tem perdas de produção. Segundo os estudos que já foram realizados, nessa faixa, né, os animais realmente assim estão bem, né, não vai ter queda de produção nem nada, é meio que o normal, né, dos animais estarem produzindo com essa faixa de 200 mil. Se a gente pega a legislação que é de 500 mil, ainda tem um gap aí, uma folga bem boa, porém, esse valor já pode trazer algumas interferências dentro da indústria, que é o que a gente vai tratar mais adiante, né, Lucas? Sim. Então significa que a pessoa fica muito atento ali, às vezes os técnicos, né, ficam muito querendo só atender a legislação, e às vezes o produtor também fica muito, não, mas a legislação tá falando que eu posso ter 500, mas 500 não significa que tá bom para o produtor. Né? Ele tá tomando prejuízo ali, né? E eu acho que é isso que a gente tem que deixar claro, porque prejuízo para o produtor significa prejuízo para a indústria também, né? E o Bruno falou uma coisa importante também sobre vaca com problema de imunidade. Geralmente, costuma dar uma vaca da CCS baixa, né, Bruno? E ela tá com problema de imunidade. Sim. Principalmente quando a vaca cria até os próximos 40 dias, que ela tá na fase de imunossupressão. Então, isso. É bom talvez até o produtor fazer uma análise, um produtor mais profissional, fazer a análise do leite, né, desse período, né, de CCS,
e ver, né? E ver os detalhes para saber, né? Porque você tem uma vaca ali e hoje em dia uma vaca é bem cara, então é bom sempre estar monitorando, né? É o que a gente conversou naquele episódio que eu participei, Sara, com relação aos números da normativa do Ministério. O produtor tem que entender que aquilo ali, vamos dizer assim, é o mínimo que ele precisaria entregar pra gente. Não quer dizer que aquilo é o melhor. E ele tem que pensar que quanto mais ele puder melhorar e ter números menores do que o que está na normativa, melhor vai ser para ele. Ele tem que pensar na longevidade do rebanho dele. Infelizmente, o que não é a cabeça de grande maioria. Sim. Né? Que as pessoas acham que, não, se eu fizer isso aqui, o laticínio não vai me encher o saco e eu ainda vou estar tranquilo aqui. Não vou precisar ficar gastando tanto. Esse aí que está, vamos dizer assim, a virada de chave que a gente precisa promover dentro da cadeia produtiva e aqui na nossa região, principalmente, que é onde a gente está inserido aqui. As pessoas entenderem que esse número que está ali não quer dizer que ele seja o absoluto e que seja, vamos dizer assim, o melhor que nós temos que ter, não. A gente consegue baixar ele mais e aí sim ter resultados ainda melhores, né? Principalmente para o produtor mesmo, né? Mostrar isso para ele, né? Gente, assim, o que a gente escutou de os hates, vamos dizer assim, lá do meu episódio, é o arroz com feijão. Que o povo fala, falar da higiene no escritório é muito fácil, não sei o quê, né? Sim. E aí, quando a gente pegou para poder ver quem eram as pessoas que estavam criticando, galera, era o sujeito que dá sal branco para as vacas, larga para lá e fala que é isso que a gente está pedindo, que o arroz com feijão é difícil, que é gastar demais. Ô, meu amigo, infelizmente, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Você não é produtor de leite, você é tirador de leite. E aí não vai para frente. É assim, não é para essa pessoa, né? A gente está realmente focado em pessoas que tá inserido e preocupado com a cadeia produtiva do leite mesmo, né? Quem quer manter a cadeia sustentável. E assim, o Bruno já até citou, mas eu queria que vocês deixassem de forma até mais clara, né, quais são os agentes infecciosos mais comuns, né? E qual que é a importância do produtor saber quais são esses agentes infecciosos para tratar de forma correta. Porque eu acho que um outro problema que a gente enfrenta, sério, são balcões, né? A gente até falou isso também aqui no nosso episódio, né? Como que a gente tem problema com balcões? A gente não tô aqui criticando ninguém, mas a gente tem muito isso, né? Eu chego lá e falo, eu tenho um problema lá no meu gado e eu compro um medicamento errado, eu gasto um dinheiro errado, né? Eu descarto o leite de forma que, não, às vezes, por um período muito maior, porque eu tratei de forma errada, não resolvi o problema. Então, assim, quais são os agentes infecciosos e como que o produtor faz para descobrir? Aí, doutor médico. Seguinte, os principais causadores que a gente vai encontrar de infecções aí vai ser Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti, a gente pode encontrar Klebsiella, Mycoplasma, que mais? Pode ter Uberis, e o agalacti eu já falei, né? Streptococcus uberis. Esses aí... São difíceis de lembrar todos. São. Esses bichinhos é uma sacanagem lembrar isso. Mas depois é só alguém mandar lá um direct pro Lucas que a gente ou pro Bruno que eles numa respondem. boa. Mas principalmente o Staphylococcus aureus e o Streptococcus agalacti são os mais comuns que a gente encontra. Como que a gente faz para poder identificar esses micro-organismos? A gente tem que fazer a cultura microbiológica. Então, é preciso um técnico, uma pessoa bem treinada para poder fazer uma coleta desse leite e mandar para um laboratório especializado para poder fazer essa análise e aí sim descobrir qual o micro-organismo que você tem ali dentro da sua propriedade. Com base nisso, um médico veterinário vai elaborar um protocolo de tratamento utilizando medicamentos que sejam eficazes no controle desse micro-organismo. Porém, tem um detalhe. A gente participou de um evento, né, Sara, junto há uns dias atrás aí. É o seguinte, tá agora todo mundo usando o laboratório na fazenda, tá meio que virando uma febre. É fantástico. Aquela tecnologia, né, que a gente já encontra no mercado hoje, ela é sensacional. Porém, para poder utilizar aquela tecnologia, a propriedade tem que estar, vamos dizer assim, com tudo rodando direitinho. Você tem que ter uma rotina de ordenha muito bem feita, você já tem que ter protocolos, você precisa de dados.
número de ocorrências de casos de mastite, eficiência de tratamentos, tudo isso. Não adianta simplesmente o cidadão que, igual a gente ouviu lá, tira uns 500, 600 litros e falou assim, me ofereceram um laboratório para propriedade, eu estou começando a pensar na ideia de colocar. Eu conheço o cidadão, não adianta. Vai simplesmente jogar fora, vai queimar a tecnologia, por quê? Porque ele não faz o arroz com feijão bem feito. Ele não tem uma rotina de ordenha bem alinhada dentro da propriedade, ele não tem condições ambientais satisfatórias para os animais, além de ser um comerciante. Então, você vai investir aí dentro de um pacote, né, que hoje esses laboratórios têm para poder oferecer, e vai vir para cá, né, Lucas? Não vai ter aquele desempenho esperado e vai acabar queimando a tecnologia na região. Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Tem. Que é o caso dos balcões, né, Sara? Que a gente encontra direto. Faz esse aqui que deu certo na casa do Zé das Couve. Beleza, lá no Zé das Couve talvez aquele medicamento foi eficiente por causa do perfil de bactérias que tinha lá, de causadores. Na casa do Zezinho pode ter outro perfil e aí não vai ter a mesma eficiência. E aí vira o que o Lucas falou, o uso indiscriminado de antibiótico aí. Mesmo. Sim. Exatamente. É assim, o que a gente quer deixar claro aqui no episódio é que o prejuízo da mastite, né, ele é grande demais, o valor de uma vaca é alto demais, né, o valor, eu falo que um produtor, ele só compra uma vaca por causa do valor do Uber, né, por causa do leite que ela produz, e o leite que ela produz está no valor do Uber dela. Então, assim, cuidar do Uber é a coisa mais preciosa, por isso que a gente cita, né, por isso que a gente fala de se preocupar com os agentes infecciosos, de se preocupar com o medicamento que você vai né, vai tratar a vaca, né, de não replicar o que o vizinho está fazendo no seu curral, porque são situações completamente... É a mesma coisa da saúde da gente, né? Não dá para poder você tomar o mesmo remédio que alguém tomou porque você estava com um sintoma parecido, né? E assim, eu acho que aqui, nesse bate-papo que a gente está tendo, a gente não está levantando bandeira de empresa nenhuma, de loja nenhuma, a gente não está aqui para poder defender, a gente está aqui mais para poder alertar os produtores. Então, às vezes, quando a gente fala... igual eu falo de uma forma mais ríspida ou dou alguma, vamos dizer assim, alfinetada com relação a isso, é para ver se a gente consegue disseminar esse conhecimento e os produtores acordam, porque eu não quero ver o cara tomando prejuízo ali, que eu sei que ele está tomando um baita de um prejuízo. Quando eu falo dessa forma mais incisiva, é justamente para a pessoa poder entender e, dar aquele start ali. E aí eu sei que tem um monte de gente que detesta de ouvir dessa forma e algumas pessoas não concordam. Não, tem que colocar o laboratório da fazenda. Não, meu amigo. Se você não faz o básico, que é o teste da caneca, não venha colocar um laboratório para poder fazer identificação de bactérias dentro da sua propriedade, porque não vai adiantar. Sim. A placa, quanto que daquele laboratório lá, quanto que ele falou, Sara? Acho que era uns... R$20, né? R$20 uma placa que dá pra fazer 2 vacas. Sim. R$20 é o preço da uma caneca de teste. Aí, ó, tô falando. Ai, meu Deus do céu, o povo... Mas outra coisa, Bruno, que eu acho que a gente também tem que deixar alerta aqui para os donos de laticínios e gestores aí de laticínios, é que às vezes o pessoal e você também, acho que sua equipe também, né, com certeza não faz isso, é que o pessoal às vezes fica muito focado em chegar lá no produtor e só falar assim, que o seu tá 500 e tem que chegar em 300, que o seu tá em 1.000 e tem que chegar em 500. Assim, não tem que chegar lá e falar porque, tem que explicar o porquê que ele tem que chegar, tem que mostrar números para ele, né? Não tem que impor uma situação. Porque o camarada, ele não tá fazendo, às vezes é porque ele não quer, mas a maioria deles é porque não sabe. Sim. Então, eu acho que as equipes de campo têm que estar preparadas, têm que conhecer os números para levar isso para o produtor. Porque a gente sabe, nós três aqui, nós já estivemos no campo muitas vezes e a gente sabe como faz diferença quando você mostra para o produtor. Quando você chega lá e mostra para ele o número, fala, olha, o senhor tá tomando prejuízo de tanto. Ele não tem jeito, ele muda o comportamento dele. Então, eu acho que as equipes de campo, elas precisam estar focadas nisso e entender o tamanho do prejuízo. E não chegar lá e impor, olha, eu quero que o senhor saia de 1 milhão e venha para 500 porque tem que atender a legislação. Não, gente, a legislação tem que ser consequência. Sim. Porque é bom para todos nós, né? Sim. É muito bom para todos nós. Sobre o que o Bruno estava falando sobre uma propriedade de 500 litros. É 500 litros mesmo, né, Bruno? Estava querendo utilizar a tecnologia. Assim, na minha humilde opinião, eu acho que jamais o cara tem que pensar nisso. Uma fazenda de 500 litros utilizar. Não, né? Porque se ele fizer tudo direitinho, não vai precisar disso aí nunca, não.
Não, não tem necessidade. Hoje você pega as propriedades que estão abrindo mão de usar essa tecnologia, né? Estão embarcando nessa, são propriedades que já são um pouco mais especializadas, são propriedades que estão investindo também na questão do bem-estar animal, né? Que é conforto, já investiram em genética. Então, assim, deixou de ser simplesmente uma propriedade, ela virou uma empresa mesmo, que é onde eu bato na tecla. Que aí você chega, tem tudo muito bem definido. Então, se o cara tá ali na atividade, é o produtor Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não adianta. Não chega com isso lá só para poder falar bonito. Eu tenho um laboratório X que faz cultura aqui na minha propriedade. Acho que o problema é esse. O problema é esse, é que a gente encontra, igual aqui, a febre que virou na região com relação a animais fruto de transferência de embrião e FIV. Todo mundo quer ter para simplesmente falar que tem uma bezerra de embrião. Não adianta, aí você vai lá, faz o embrião, filha do, sei lá, do Sansão, com a mãe Sansão, com o melhor touro holandês e tal, vem aquela bezerra, você não faz a cura do umbigo da bezerra. E aí, meu amigo, é só pra você falar que você tem uma bezerra de TE, de FIV? Não adianta não. Recentemente eu tive uma propriedade, tem menos de um mês. O cliente fez, meio sangue, a bezerra é linda, a novilha é linda mesmo. Pretinha, da barbela sirigada, do jeito que o produtor ama, né? Do jeito que todo mundo gosta. Com machiste nos 4 bicos, 4 T, sério. Nossa. Pesado. Mas assim, primeira assim, cria, é muito, é o que o muito falou, comum. cura o umbigo. Aí o cara fica lá, aí fica discutindo, eu dou 6 litros de leite, eu dou 8 litros, eu dou 3 litros. Então primeira coisa é, assim, se você vai utilizar a tecnologia, primeiro, seja ciente que você está fazendo o básico, né? Depois vai para as próximas etapas. Pois é, e assim, eu acho que mastite, ela eu não sei, assim, eu não sei se eu posso afirmar isso, né? Mas eu acho, assim, é um assunto que ficou, parece que chato, enjoado, ficou, qualidade do leite ficou um termo enjoado, qualidade do ninguém quer falar disso, ninguém quer saber muito disso. Né? Só que nós não estamos fazendo o básico, gente. Olha só, nós estamos falando de prejuízo de mastite que era pra gente ter resolvido isso há 10 anos atrás. Né? Nós estamos falando de prejuízos gigantescos, nós vamos citar daqui a pouco, que do produtor, né? Que o produtor tem tomado. Então, assim, é dinheiro que não está entrando no bolso, é dinheiro que está ficando realmente na mesa. Né? E é coisas de processos básicos, né? Que eu quero que o Lucas depois foque mais nisso. Mas vamos aos prejuízos. E aí, né? Quais são os prejuízos que realmente estão envolvidos, por enquanto, no produtor? Redução, assim, significativa de produção? Sim. Tem... Queria que vocês falassem assim, sobre esses números. Na verdade, assim, para não confundir demais a mente do pessoal, eu até peguei aqui alguns dados aqui que fica mais simples de entender. Foi feito um estudo lá na Universidade de Nova York. Aí esse estudo coletou dados entre 2003 e 2011. Eles estudaram só Staphylococcus aureus e imprimíparos, só isso. Aí o que eles observaram, para resumir, né? Eles observaram que assim, a CCS aumentava hoje, daqui 3 semanas começava a redução de produção de leite, dentro de 3 semanas. E a média, assim, durante todo esse tempo, foi de 3,5 kg de leite, né? Corresponde a 3,5 litros de leite. Em primíparas, tá? Então, assim, eu até peguei aqui uma informação, assim, de hoje, né? Dá mais ou menos, se o produtor tem essas 5 primíparas lá com problema de Staphylococcus aureus, que é muito simples, né? A gente sabe que é 5... ao preço de leite que está hoje, ele vai ter uma redução de R$ 1.500, né? Mais de um salário. Né? Assim, em estudo que foi feito durante, né, de 2003 a 2011. Então, eles têm bastante bagagem para falar sobre isso. Tem bastante bagagem. Então, e outra coisa também que foi importante, quando as vacas, quando as primíparas foram trabalhadas de forma correta no manejo da ordenha, na segunda lactação, essa mesma bactéria, com a mesma CCS, dizemos assim, a mesma quantidade de problema, né? A vaca reduziu só
2,1. Então, ela teve uma resposta imune ali melhor, né? Ela desenvolveu mais imunidade durante a fase de mamogênese, né? Que é a primeira lactação. Então, assim, é só para deixar mais resumido, um caso de um tipo de agente, esse prejuízo. Agora imagina o impacto disso aí no Brasil inteiro, né? Sim. É muito pesado mesmo. Os dados que eu costumo ver são muito baseados no livro que a gente tem do Marcos Veiga, né? Tô até com ele aberto aqui, viu, gente? Recomendo para todo mundo, que é a Bíblia que eu falo com vocês. Mas, por exemplo, um animal de 2 lactações para cima, com uma CCS aí acima de 500, ele deixa de produzir os 3,04, que é o que eu costumo falar. Então, vamos pegar aí e fazer a conta. De novo, o Lucas falou aqui das primíparas, né? Primíparas. Dando mais ou menos aí 1.500, né? 5 animais, um prejuízo de R$ 1.500. Num dos trechos aqui do livro do Marcos aqui, os animais deixam mais ou menos de produzir mais ou menos aí uns 400 litros, 375, 400 litros aí na lactação. Então, você pega, se você diluir ao longo da lactação, vai ser um volume menor, mas isso impacta pra caramba, porque você não tem só um animal dentro do seu rebanho, né? Você vai ter 2, 3, 4, 20 animais, dependendo do tamanho do rebanho. Isso falando de CCS com 500. Isso com 500, que é o que porque a se eu pegar aqui legislação uma pede. CCS, exatamente, se eu pegar aqui uma CCS de 1.000 pra cima, eu já pulo pra 4 litros. 4 litros. Isso, né? 1.000 no caso 1 milhão, 4 litros de leite, 4 quilos por vaca por dia. Então, assim, e é muito fácil a gente encontrar CCS muito de fácil. 1 milhão. Esse Muito, prejuízo muito que nós fácil. estamos falando aqui ainda é só de perda de produção, né? Exatamente, Sim, o que eu só tô de falando perda é só de de perda de produção. A gente não entrou ainda para Nos poder outros. falar as outras coisas O que preço das estão... bisaguinhas, né? Pelo amor de Deus, se a gente for entrar com isso aí... É o que a gente estava conversando ali no início, né? Da região que eu trabalhava e anteriormente. E aí a gente foi fazer uma reunião e fazer, né? Tentar levar para os produtores um projeto para controle da CCS. E aí teve um produtor que no meio ele parou e tava, tipo, aéreo, olhando assim. Eu falei, fulano, vamos continuar fazendo? Ele falou, não, eu vou parar aqui porque eu já vi que daria para eu trocar de carro. Não. Quando ele falou isso, eu falei assim, não, mas espera aí, nós não acabamos de fazer as contas. Ele falou assim, exatamente, eu não vou continuar fazendo as contas porque eu já vi que eu trocaria de carro. Uma fazenda de mais ou menos uns 800, 900 litros por dia. Que é comum, né? Um volume bem comum. Exatamente. Então, você imagina a quantidade de problemas que tinha dentro dessa propriedade. E aí ele acabou não entrando de cara nesse projeto, até meio que adiantar um pouquinho disso aí que a gente estava conversando. Mas eu fui na propriedade fazer uma visita. E aí chegou lá, tinha muita coisa para poder ser corrigida. Mas a minha primeira atitude vamos fazer um CMT, que é o básico aqui para o controle da CCS. Fiz um CMT, identificamos animais problemas, montamos uma linha de ordenha, treinamos a equipe da propriedade, fazer o teste da caneca, pré-dip, colocação de equipamentos, fizemos toda essa preparação. Por coincidência, eu consegui fazer coleta para poder mandar para o laboratório. Então, o dia que eu peguei, estava, vamos pôr aí, 1 milhão. Daí, 15 dias praticamente, eu fiz outra coleta, mandei para o laboratório. Ela já tinha baixado para 800 mil. Isso em 2 semanas, vamos dizer assim, baixou só 200 mil, não foi tão significativo. Pelo contrário, foi muito significativo, porque aí começaram a ser identificados os casos de mastite, de verdade, porque eles só estavam vendo na hora que a mastite já estava explodindo mesmo. A linha de ordenha foi respeitada, tiveram animais que aumentaram a produção também. E com isso, a equipe foi entendendo e o proprietário foi entendendo qual a importância de ter esse controle. Então, aí depois foi dado sequência, aí ele quis entrar no projeto para ter um acompanhamento mais específico e conseguir resultados melhores, entendeu? Então, assim, isso é o bacana, o que a Sara falou no início. Você tem que pegar e mostrar para ele. E é possível, gente, não é impossível de fazer um controle bem feito da CCS. É rotina, eu aprendi muito isso com o Lucas, né? Eu falo, o Lucas que me trouxe para o mundo do leite, né? Sim. O Lucas sabe disso, que ele mudou
né, mudou o destino da minha vida, né, me trouxe pro leite. Ele falou, Sara, você tem que ensinar as pessoas a mudarem o comportamento. Ele é difícil, é muito difícil. É muito difícil você mudar o comportamento das pessoas. Mas quando você mostra ali que é processo, olha, o que você vai fazer? Você vai todo dia lavar suas mãos, você vai pegar o pré-dip, você vai fazer o pré-dip desse jeito, né? Você vai colocar a lixeira nesse lugar, você vai fazer o CMT. Então, assim, quando você insere ali na rotina dele os processos e mostra pra ele que pode ser prazeroso, né? Porque ele vai estar cuidando da saúde do Uber e da vaca dele, que é a coisa mais preciosa que ele tem. Porque eu falo assim, ele sofre muito pra plantar cana, para plantar capiaçu, para plantar milho, para fazer silo, para arar terra, para poder pagar a mão de obra. Ele sofre muito para isso, para na hora de colher o fruto, que é tirar o leite da vaca, ele não cuidar do Uber e da vaca. Né? Então ele precisa de cuidar disso, né? Então a gente precisa assim, né? A gente precisa de incentivar realmente a alimentação, né? A cuidar da nutrição do animal, mas para mim a parte mais preciosa que tem na fazenda é o Uber e da vaca, né? Que é onde está o leite. O que o produtor de leite precisa? De leite, né? O que resolve o problema do produtor de leite? É leite, né? Então é disso que nós estamos falando. Algumas vaidades, né? Sim. Hoje o produtor, a gente tá no campo, a gente vê o cara que quer plantar o melhor milho. Sim. Sei lá, Pro 4, sei lá o que dá tipo, não sei que lagarto, tá mais preocupado com a lagarta do que com a CCS. Com a CCS, tudo bem, tem que preocupar, né? Sim. Porque só vai perder a produção dele, mas ele tem que preocupar mais ainda com as lagartas que tá dentro da... quando ele preocupa com essa lagarta, aí você vê que a pessoa faz as escolhas erradas o tempo todo. Foi ótimo você ter falado. O cara tá preocupado com a lagarta, mas você vai lá e pergunta pra ele se ele fez a análise do solo. Ele não fez. Mas é a mesma coisa no controle da CCS. Você pergunta pra ele se ele fez um teste da caneca. Não fez. Se ele fez um CMT. Gente, CMT não custa nada. Custa R$12 o reagente pra poder fazer e você ter boa vontade pra poder Pois é, mas um reagente você faz quantos testes? Você faz aí um rebanho de 50 vacas, você vai fazer com o vidrinho daquele de reagente, você consegue fazer pelo menos aí uns 3 ou 4 rodadas quase. Pois é, então custa muito barato e vale muito a pena você conhecer a saúde do teto de cada vaca que você tem ali no seu curral. Pois é, por vaca. Hã? Foi diluir por vaca. Gente, é nada, pelo amor de Deus. Mas aí você vai conversar. É dinheiro é que eu tô tempo, gastando, né? É o meu tempo. Eu falo, gente, mas o tempo, eu falo assim, é difícil. Rotina de curral é difícil? É difícil. É uma rotina pesada, é diária, a gente sabe disso, não tá facilitando a vida aqui de ninguém. Mas para cuidar do Uber e da vaca, precisa de ter essa dedicação, né? Do mesmo jeito que a gente cuida da nossa saúde, né? Algum tempo a gente dispensa ali para nossa saúde. Uma rotina da fazenda que tem problema de mastite é muito pior. Muito, verdade. Muito pior. Não tem condições, não. Muito pior, porque pensa, às vezes você chega lá, o cara tem 10 vacas para poder ser tratada. Aí, às vezes, costuma ser um gado meio sangue, bacana pra você mexer pra caramba. Aí você tem o funcionário que tá extremamente nervoso, desmotivado, porque não tem um medicamento, não tem um controle do patrão dele tá junto ali pra poder auxiliar ele, ou às vezes dá, vamos dizer assim, um aval do que é pra poder fazer. Ele não identifica esses animais. Aí você vai ver, tá faltando detergente, tá faltando aquilo outro. É um caos. A propriedade que tem números, vamos dizer assim, elevadíssimos assim, normalmente ela está um caos. Não tem, tipo assim, tá tudo fora do lugar, não tem jeito mesmo. A rotina realmente é complicada, mas quando tem problema de mastite, eu já acompanhei. Essa época agora, então, começou a chover. Pois então assim, a gente quase que pode deixar claro aqui que um dos maiores problemas que a gente tem numa fazenda é mastite, né? Sim. E o jeito que tem de cuidar disso é observar a CCS. Né? Então, assim, continuando falando dos prejuízos, nós falamos até agora sobre a redução significativa da produção, né? Que os números são gigantescos, depois as pessoas podem procurar aí, até falar com vocês para saber exatamente, né? Os números. E aí nós temos prejuízo de fertilidade, né? Que são abortos, descarte de rebanho. Eu vou citar aqui e depois vocês comentam, né? Então, nós temos prejuízo de fertilidade, que é aborto, descarte de rebanho, morte de animais, gastos com medicamento, gastos com serviços veterinários, descarte com leite e mais outras coisas que a gente nem lembra, né? Eu imagino.
Tem muito mais coisa aí, mas eu acho que você falou assim, meio que o básico, né, Lucas? Do que a gente tem que levar em conta na hora de fazer essas contas, né? Esses cálculos de perda aí. Agora, Sara, é muito importante também a gente alertar as pessoas para poder entenderem a diferença que a gente tem entre gasto e despesa. Sim. Porque isso vai interferir bastante aí também. Por exemplo, quando você pega um medicamento para poder fazer o tratamento, você tem que ver que isso aí não é um gasto. Isso é uma despesa que está relacionada ao investimento ali que você tem. Você não está jogando dinheiro fora. É mais negócio você fazer um investimento, um bom medicamento vaca seca, que você sabe que ele vai ter uma eficiência melhor durante o período seco do animal, que vai evitar uma ocorrência de mastite e esse animal, na lactação seguinte, ele retorne produzindo melhor. Certo? Então, aí, por exemplo, eu quero até que o Lucas depois, né, que é mais especialista em ordenha, fala pra gente isso. Porque, assim, você tem o que você falou, eu tenho um investimento ali de fazer uma vaca seca bem feita para poder garantir que o meu animal vai voltar à lactação sem risco de ter mastite, né? Tá bom, isso é um investimento. Só que, por exemplo, se eu trato, né, o meu animal durante a lactação dele de forma mais preventiva, para evitar que ele tenha uma mastite, eu vou evitar o custo com antibiótico, certo? Certo. Você me falou assim, porque ele pode investir, por exemplo, em uma vaca seca, né? E aí isso não pode ser um gasto, né? Isso vai ser um investimento. Mas, por exemplo, ele pode investir também, além de vaca seca, ele pode investir também nos processos de prevenção de mastite ali, no processo de ordenha, né? No melhoramento de processo ali na rotina do curral dele, para evitar que a vaca dele tenha mastite. Aí ele vai evitar todos os prejuízos com o medicamento, de comprar um medicamento, né? Sim. Não que ele vá deixar de usar esse medicamento. Ele tem que continuar usando. Porém, se ele fizer todo esse controle, né, de passo a passo aí de equipamento e tudo, ele vai conseguir reduzir, vamos dizer assim, essa questão desse gasto com medicamento. Você não vai precisar de uma pomada às vezes, tão cara assim. Se você tiver um controle muito bem feitinho ali de medicamento não, da manutenção do equipamento, tiver um CMT bem feito, uma cultura, você vai saber melhor o que pode ser usado, né, o Lucas, ali para poder ter um resultado melhor e reduzir essas despesas. Eu quero até ver se eu acho aqui no livro... Eu vou só falar mais uma coisa que do nosso amigo Tiago Machado, da família dos Machados Leites. Gente, vamos fazer... Ele acabou de me mandar aqui, lembrando, ainda tem o prejuízo que a vaca, né, deixa da perda de produção da vaca ao longo... Da lactação. Da lactação, sim, ao longo dos casos de mastite. Né? A cada caso de mastite, ela diminui a produção dela. É isso mesmo, Bruno? Sim. Isso aí a gente até ouviu do André aquele dia. Se não me engano, o animal tem uma queda, acho que de 3 ou 4 quilos, não é, Sara, por dia? 3 a 4 quilos, que ele falou que ele fez o estudo na fazenda do pai dele. Exatamente, né? Isso. Tipo assim, a vaca voltou, ela curou a infecção, e depois disso a vaca estava com 30 quilos. Ela curou a infecção, voltou, só que ela não voltou com os 30. Ela voltou para 28, 26, não sei o que ele falou. E aí ela foi até a lactação. Aí teve outro caso, ela caiu de novo. Então, esse animal é um animal que às vezes poderia ser um expoente dentro da propriedade, não foi por causa disso, por causa dessa queda que tem de produção de um caso para o outro. Um negócio que eu estava lembrando também, e que meio que encaixa nisso aí, é o seguinte, que a questão do entendimento de um caso de mastite. A gente só considera um novo caso de mastite se ele acontecer, vamos dizer assim, 14 dias depois do final do tratamento. Se ele acontece, vamos dizer assim, num período menor, 10, 12 dias, a gente pode considerar que ainda é o mesmo caso de mastite. Então, vamos dizer assim, o animal deu aquela melhora, parou os sintomas, aí caiu a produção. Só que aí vem de novo, vamos dizer assim, essa nova... acendeu de novo ali a infecção, o animal vai cair de novo. Então,
Aí entra a questão de você ter o protocolo muito bem feito e esse entendimento para saber se é o mesmo caso ou se é um novo caso, né? Porque o que a gente acaba encontrando em algumas situações aqui, a pessoa está tratando o mesmo caso de mastite há muito tempo e fala, não, toda semana ela dá, tipo assim, mastite. Essa vaca é mamiteira. Exatamente. Na verdade, ela está, tipo assim, não teve o tratamento dela 100% realizado. Então, só isso melhorou, não curou. Exatamente. Isso é importante. Teve uma vaca aqui de uma fazenda que eu atendia, eu lembrei o nome dela agora, chamava Padroeira. A vaca dava, acho que, uns 40 quilos por dia, mais ou menos. Mas ela dava mastite todo mês. E o dono ficava segurando, eu não posso eu não posso vender essa vaca, porque é a melhor vaca que eu tenho, não sei o que. Eu falei assim, mas o gasto que você está tendo por mês com essa vaca aqui é muito maior do que a renda que ela está deixando na propriedade, né? Então, a pessoa tem que fazer um pouquinho de conta ali, ser um pouquinho sensato As também. outras estão pagando a conta e ela que está... Sim, e o risco que esse animal está oferecendo para os demais, né, ali do seu rebanho, né? Vamos pôr aí. 40 litros por dia, vezes 30. Essa vaca deixou 1.200 litros no mês, vezes R$2. Então, essa vaca foi 2.400 que ela gerou de renda, que ela poderia, o potencial dela de gerar. Sim. Porém, se ela teve um caso de mastite aqui de 40, vamos pôr que ela vai voltar para 36. Sim. Então, aí vamos pegar 36 vezes 30. Vai dar aqui 1.080. Vamos pôr aqui 1.100 litros, só para arredondar para a gente aqui. 1.100 vezes R$2. Essa vaca já deixou 2.200. Então, foi R$200 a menos para mim aqui, contando que ela, tipo assim, retornou. Só que, desses 2.200 aqui que ela gerou, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso de ver o que eu gastei com medicamento nela. Sim. Mas ele não pode vender esse leite de laticínio. Ainda tem isso, né? Porque esses 2.200 eu estou considerando o mês todo. Só que, desses 1.100 litros aqui, vamos pôr aí que ele fez um descarte de 5 dias, vezes 36 dela. Foi 160 litros aqui que essa vaca não mandou. Então, na verdade, não foi 1.100. Foi 1.100 menos os 160. Sim. Que aí vai voltar para 840. Desses 840, então, vai ser a renda que ela gerou para mim. Então, já caiu aqui para... quanto vai dar? 900 e pouco? Não. 0,816. 1.680 que gerou. Quanto que está custando o medicamento? Eu não sei te falar isso, realmente. Mas vamos pegar aí, eu acredito que deve ter aí uma bisnaga na faixa de R$25. R$20. Ele fez uns... Os melhorzinhos, uns 25. Uns 25. Uhum. Vamos pôr que ele fez o quê, Lucas? Uns 4 dias? Isso que eu ia falar. A média geralmente é uns 4 dias. No mínimo, nessa né? Vaca aí? Ih, não. Mas vamos pôr aqui que ele fez pelo menos uns 4 dios. Uns 4 tetos, tá? Não, um teto só. Pode colocar 4 dias, mas... Então tá, vamos pôr aqui mais R$100 então, só do intramamário. Então já voltou para 1.580, que essa vaca tá deixando. Vocês estão entendendo que a gente tá meio que assim, tirando números aqui, mas para poder tentar fazer sentido e mostrar para vocês que quando você pega e joga na ponta do lápis, que é isso que o produtor tem que fazer, você consegue ver, opa, não dá para eu poder ficar com essa fulana aqui dentro, não. Porque quanto que custa a ração que ela tá comendo? Vamos pôr que tá saindo a R$2. Uma vaca de 40 quilos, ela vai comer aí vamos pôr aí, uns 10 quilos de concentrado, mais ou menos. Não, mais. Mas eu tô jogando por baixo. Não tô nem fazendo tanta coisa. Vamos pôr aí, R$20. Isso mesmo? Isso. 10, isso. 20. R$2 vezes 10, isso. Isso mesmo. Vai dar R$200, na verdade, né? R$200 que a gente vai ter de despesa com essa vaca aqui. Que ela tá comendo concentrado, eu não tô podendo usar. Gente, façam contas. Ainda tem medir leite, né, gente? Medir o leite, aí entra a mão de obra, a energia,
o gás com concentrado, que é isso que a gente estava fazendo, tem o volumoso, o medicamento e o descarte de leite aqui, que é o que a Sara tinha falado. É muita coisa, muita coisa. E o valor da vaca também, né? Porque dificilmente... Se era uma vaca de 10, ela já depreciou, né? Sim, pois é. E tem toda a desvalorização do rebanho ou o descarte do animal, né? Exato. Essa novilha mesmo que eu falei que eu visitei lá há pouco tempo, é uma novilha de... Segundo eles, pagaram 30 mil reais. Nossa. Na genética do... Então, assim, eu não tenho coragem de pagar 5 mil, não. Tem que calcular o preço da arroba hoje, que tá bem fraco. E você sabe que aqui na região tem um monte de gente que acha assim, eu fui no curral do fulano, ele deixou eu escolher. Uns curral bem famosos que tem aqui na região. E eu conheço alguns e o Lucas também. Você pode ter certeza, se ele abriu para você poder escolher, se for um cara que é curral bom, gado bom, se ele abriu para você escolher... Pode saber que é no lote que tem trem baleado ali dentro. Vai ter coisa boa no meio, mas é trem que tá baleado que vai dar problema pra você. Então não cai, é lá do... Aprende a fazer CMT, né? Então, depois de falar de tanto prejuízo, na verdade a gente nem conseguiu falar de todos os prejuízos, mas de dar uma pincelada aí pra vocês, né? Conhecerem um pouco dos prejuízos da mastite, nós vamos agora falar um pouco sobre as formas de prevenção da doença, né? E como que vocês fazem para ajudar aí os produtores de vocês e mostrarem para os produtores de vocês as formas de prevenir a CCS alta. E Bruno, eu queria que depois você mostrasse para o pessoal o livro, a Bíblia, né, a Palavra do Senhor, Marcos Veiga, para o pessoal. Eu acho importante o pessoal entender. Eu acho que para quem, acho que tem assim muito técnico que é importante conhecer, né, o material, estudar. Gente, nada como ter informações, gente. Eu falo, né, eu aprendi isso com o Lucas, né? Estuda e vai para campo. É muito gostoso você chegar no campo e poder ajudar o seu produtor. Gente, eu não tô fazendo merchan, não ganho nada com isso. Eu sei que tem outros... Não ganho, não. Queria ganhar um dinheirinho aí, porque tá difícil. Leite tá difícil pra todo mundo. Tá difícil. É o seguinte... Podia escrever um livro, né? Podia escrever um livro mesmo. Você conseguia não ganhar isso aí. Quase olha só, esse aqui, gente, é o livro que muita gente usa aí pra poder estudar. Acho que dá pra ver aí, Sara. Que é o Controle da Mastite e Qualidade do Leite. Ele é do Marcos Veiga e do Luiz Fernando Laranja. Vou mostrar aqui, né? É o seguinte, a minha capa tá até rasgada, mas é só uma contracapa aí. De tanto usar. Exatamente. Nesse livro aqui é onde a gente consegue várias informações. Ele é muito bacana, é de onde eu tiro bastante conteúdo para poder levar para os produtores. E é o que você falou, a gente tem que sentar e estudar para poder chegar bem informado no campo, igual o Lucas trouxe aqui as informações do artigo, falando a respeito de perdas de primíparas. Aqui no livro tem bastante coisa também. Então eu meio que levanto a bandeira aí de ter esse conhecimento para poder chegar no campo, e é onde você vai mostrar para o produtor que você tem embasamento. Então você tem que treinar. Porque tem muita coisa que realmente é bonitinha aqui no livro. Sim. Só que aí você tem que pegar a essência disso aqui e testar lá no campo. Então, assim, quem tiver a oportunidade, procure desse livro aqui, né, para poder adquirir. Não é muito baratinho não, mas vale a pena. Para poder estudar e tá por dentro. A Sara, quando me convidou, me passou um roteiro, eu falei assim, meu Deus, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar o livro e falar assim, vamos ouvir a palavra do Senhor com vocês da Bíblia. E eu falei que eu ia trazer o livro e botar aqui na mesa. E tá aqui, porque eu tô consultando um monte de coisa aqui, mas ele é ótimo, bacana. Pra vocês não duvidarem que eu realmente estudo, os meninos já viram, tá aqui, ó, bem grifadinho, não sei se tá aparecendo aí, tô tampando a Sara. Tudo aqui que eu tô estudando, viu? E venham pra ouvir mais com a gente aqui também, que tem muita coisa É um livro dele. que não é grifado, Não, usado, tem que ter rabisco, ó. Mostra aí, Sara, essa parte aqui que é bacana, que a gente vai falar daqui a pouco, ó. Olha Colocação aí, gente, de teteira. Tudo rabiscadinho, tudo marcadinho. Meus livros também é assim, tudo cheio de marca-texto, rabiscado, cheio de orelha, porque tem que usar. Isso. Alô, Marcos e Fernando, vocês podem entrar em contato com a gente aqui, mandar pra gente uns brindes aí, entendeu? O merchan tá feito. E pode vir aqui chamar nós também pra poder conversar a respeito. Tem umas coisas aí que nós estamos precisando de esclarecimento. Exatamente, a gente tem muita informação que a gente quer colaborar pra cadeia.
Principalmente pra quem dá sal branco pra vaca, né? Não, gente, ó, Sara, vamos ver se a gente acha uns parceiros aí, uns amigos meus nutricionistas mesmo. Batata, porque eu sou zootecnista, eu sei o básico da nutrição, mas eu tenho uns amigos que são o Gustavo do Boi. O Gustavo é mesmo. O podcast, a parte do Gustavo tava massa pra caramba. Quem não ouviu, corre lá pra poder ouvir. Vamos fazer aí mais uma rodada dessa aqui. A gente traz o Gustavo pra poder falar um pouco aí também da interferência da nutrição, que a CCS pode também estar e ajudar na melhoria da qualidade aí. Sim, sim. Então vamos falar de prevenção, gente. Por onde começar? Quem vai começar? O Lucas ou o Bruno? Deixa eu começar então dessa vez. Por onde começar, Lucas? Acho que a prevenção inicial mesmo inicia quando você está secando a vaca, né? Sim. Eu acho que é assim, você vai gastar, pelo que eu vi aí, mais ou menos 150, 180 reais para vaca seca e para aplicar aquele selador, né? Então você vai ter uma secagem eficiente. Então você começou por aí, aí o animal vai entrar depois no pré-parto e tal, né? Não vou falar sobre esses manejos não, mas a partir do primeiro dia que a vaca entrou na sala de ordenha, nenhum dia pode ficar sem produto para fazer pré-dipping, nenhum dia pode ficar sem pós-dipping, nenhum dia pode esquecer de fazer o teste da caneca. É disciplina, é todo dia. Nossa, né? Porque no dia que acontece algum problema, significa que você não sabe, vamos supor, você sabe de tudo que aconteceu na sua fazenda hoje, né? Tá na sua mente. Aí, de repente, amanhã vem um caso de mastite. Né? Ele tá fazendo o teste da caneca, ele sabe. Essa vaca ontem tava estranha mesmo. Que eu vi que ela tava na beira da represa lá, e será que ela bebeu alguma coisa de errado? Será que aconteceu alguma coisa? Então, assim, ele tem um método que ele vai trabalhar todos os dias, né? Então, e ter essa disciplina para fazer realmente todos os dias, não deixar faltar, né? Bom, isso aí é o inicial, né? A disciplina sobre o manejo. É fazer o pré-dipping, né? Tem que ser feito pré-dipping, tem que ser feito obrigatório. Que o pessoal, o bezerro mamou, que para quem tem bezerro ao pé, né? Que tem gente que tem. Vai lá e faz o pré-dipping do mesmo jeito. Secar os tetos da vaca corretamente, deixar seco, realmente seco, deve estar no livro aí. Sim. Até naquela parte que estava aberta. Deixar realmente seco, assim, vai usar papel toalha, né? O mais fácil, né, Bruno, é usar o papel toalha. Se for usar aquelas toalhinhas de lavar todo dia, sem contar que é mais caro também. É mais caro e dá mais trabalho. Isso. Aí entra naquilo que a gente falou lá no princípio do episódio. A pessoa que quer usar, por exemplo, ter o laboratório, mas não faz o teste da caneca. A mesma coisa a pessoa que quer usar a toalhinha, mas não tem a infraestrutura, né? Não tem a rotina certa para poder usar a toalha. Então é melhor você ir fazer o quê? Não, vou fazer aqui a secagem com papel toalha, que é muito melhor. A toalha, ela é até boa. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro o papel toalha, independente do nível tecnológico da propriedade. Sim. Eu prefiro o papel toalha porque você acaba reduzindo um pouco as chances de erro ali, né? Então, eu conheço ela, já trabalhei em fazendas que usam ela, mas eu prefiro mesmo o papel toalha. Sim, um papel toalha bom, de qualidade, né? Não é aquele que você puxa, igual a gente encontra nesses banheiros de beira de estrada aí, né? Que você puxa, ele rasga na sua mão, não adianta, né? Ele ser muito fininho, baratinho de tudo. Né? E tem um também que ele é tão bom que ele chega a ficar ruim, que ele fica muito liso. Sim. E não seca, não absorve bem. O pessoal, não, vou comprar o melhor que tem. Né? Geralmente aquele creme virgem ali é o melhor que tem, né? Que não é caro, né? E também assim, não tem dificuldade de encontrar papel toalha em lugar nenhum, né? Qualquer lugar que você for, você consegue encontrar papel toalha. A gente até fez uma vez um evento lá em Governador Valadares para os técnicos do balde cheio. O Bruno tá falando aí. Para todos os técnicos, esse do Brasil, esse é de Minas. De Minas. Aí eu falei com eles, eu fiz o cálculo lá na época, né? Isso tem, sei lá, 5 anos. Eu fiz o cálculo de gasto com papel toalha. Não só o papel toalha. Ficava por 2 ml por vaca por dia. 2 ml de leite. Né? 2 ml de leite. O pessoal, caramba, é muito pouco, né?
Mas é assim, calculando tudo em ml, para o produtor achar assim, 2 ml de leite é muito pouco. A gente fez o cálculo de quanto que cada vaca doaria do leite dela para cuidar da saúde pra cuidar dela. dela mesmo. É. Aí eu fiz, massa demais. eu fiz item isso. por item, pré-dip, pós-dip, todos os detalhes, né? E apresentei para eles em ml de leite. Eu só sei que no final dava em torno de 150 ml de leite por vaca por dia. Né? Para ela... Para pré-dip, pós-dip, sanitização e papel toalha. Para tudo. Então era muito pouco. Eu acho que continua sendo muito pouco, que o custo não chega a 2 centavos do litro de leite, né? Para prevenir... Não, é muito Essa pouco. quantidade de prejuízo que a gente está falando aí se você tem uma vaca de 15 mil, né? Dando exemplo, 15 mil, e simplesmente a vaca deu mastite e volta para balança, né? A não ser que tenha algum doido que vai lá e compra ela por 15 mil, né? Ele já pagou todos os custos de todas as vacas, né? Vamos dizer assim que ele tem umas 15, 20 vacas. Só com essa diferença de valor que ele perdeu de uma vaca, ele faz todos os investimentos, né? A gente pode até fazer um cálculo minucioso aqui, igual o Bruno está fazendo, tá? Mas é muito fácil da gente provar que não vale a pena deixar de fazer os procedimentos do dia a dia. Então, assim, por onde começar, você deixou claro que seria nos processos, em todos os processos. Sim, eu até comecei já na secagem da vaca, né? Sim, na secagem da vaca, sim. Para não deixar para o final, porque se a vaca deu problema durante o tempo que ela está seca, ela vai refletir na próxima lactação, não vai refletir na lactação anterior. Então, é isso aí, né? Basicamente, então, sim, começaria na secagem da vaca e a vaca pare. Vaca pare e fazer todos os dias, se comprometer com a vaca, fazer um compromisso com a vaca. Todo dia eu vou fazer pré-dip em você, pós-dip, durante seus 310 dias de lactação. Tá. Aí você tem esse comprometimento com os processos. Aí você tem falhas no processo, né? Primeiro ele tem o comprometimento de fazer o processo. Aí você tem falhas no processo, que é falta de treinamento dos ordenhadores. Aí você tem falha nos dimensionamentos de ordenha. Aí você tem falhas nas trocas de teteira, por exemplo. Coisa que o pessoal economiza muito é troca de teteira. Sim, o pessoal tem evoluído bastante nos últimos anos. Acho que a gente tem de falar, tá evoluindo bastante em relação à troca de teteira. Eu tô vendo o resultado. Mais falha humana, né, de treinamento, um consultor que está dando consultoria privada para o produtor ou o laticínio, ter certeza que o técnico tem o livro. Sim. E que está sabendo o que faz. Porque quando o Bruno falou, ele não falou o preço do livro, ele falou que é um valor alto, né? A gente acha que é um valor alto, né? Não sei nem o valor que é não, mas assim, quanto que é caro você pegar um carro, sair, ir no produtor, chega lá, você blá, 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 não tem conhecimento para identificar o problema e ajudar a resolver o problema, volta para trás, aí fica um livro desse na estrada também, né, Bruno? Sim, fica. E você perde a credibilidade com o produtor, que o técnico vai lá, não resolve nada. Ou fala coisa errada, né? A gente tem muito então, isso no campo, infelizmente, muita informação errada. Muita informação. Então, assim, aí a laticínio tendo despesa com deslocamento, com técnico, né? Assim, despesas altas para não resolver, para às vezes criar mais problemas ainda. Né? Visitar produtor não resolve o problema, não. Exatamente. O problema é você chegar lá e diagnosticar o problema. Gente, eu aproveitei que peguei umas informações aqui. Por exemplo, se a gente fosse fazer igual o Lucas começou lá na secagem, e eu acho que é bacana a gente dar uma atenção ali, e é obrigatório, vamos dizer assim. Eu peguei um medicamento que veio à cabeça aqui e olhei, não vou falar laboratório nem nada, mas... comum aí, né? Comum, e um medicamento bom. Cada bisnaga de vaca seca, R$23,30. E eu peguei o selante também, fazendo só esse protocolo, que seria o intramamário mais o selante. E olha que o selante, vamos dizer assim, já seria um refinamento, né? Então, se a gente for ver, para poder fazer uma secagem bem feita de uma vaca aqui, ficaria em R$134.
Aí Eu falei 150 a 180. Pois é. É porque no Não, mercado mas local... exato. Aqui no mercado local, vocês não têm noção o que é preço de medicamento, tá pesado o negócio. Mas, ó, pra vocês... Vamos ser cancelados. Mercado local fica de olho aí, tá? Isso aí, gente, ó. Seguinte, aí, por exemplo, se eu pegar uma vaca de 15 quilos por dia, vezes 30 dias, 450 litros que essa vaca vai gerar pra mim ali. Esses 450 vezes R$2 vai me dar R$900 que essa vaca gerou pra mim ali de renda. Isso eu tô falando uma renda meio que global dela. Quanto que representa, vamos fazer agora aqui, esses 134 dentro, qual a porcentagem desses 134 dentro desse, dá 0,14% dentro do, não, aliás, dá 14%, né? Dentro do que ela gerou, isso em um mês. Mas o que essa vaca ela produziu só um mês? Eu tenho que pegar uma lactação dela que deve ter durado mais ou menos aí uns 8 meses, né, Lucas? Vamos pôr assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Que ela estava produzindo. O que vai ser, então, esses R$134 dentro de aí? Vamos extrapolar aí que ela manteve essa média de produção, 900 por mês, vezes 8 meses, ela demorou para poder emprenhar. Uma vaca que deixou R$7.200 na propriedade, se for um animal que não teve nenhum caso de mastite, nem nada. R$7.200 eu tô falando que isso é uma renda global que ela gerou, certo? 7.200. Se eu fizer, então, os 134, aí foi 1,86%, que é, vamos dizer assim, o investimento já contando com esse dinheiro que ela, né, com essa renda que ela estava gerando ali. É muito pouco para você ter uma vaca que na próxima lactação vai estar, vamos dizer assim, zerada, né? Vai estar bem preparado para poder começar a outra lactação. Isso aí não é nem um investimento, assim, vou dizer assim, como investimento, igual você falou nisso. De longo prazo, é de curtíssimo prazo. Né? Porque é 60 dias. Curtíssimo prazo. Então, se você não fizer, rapidamente você vai ter o E o risco que tem, se você não fizer durante o período seco essa mastite voltar, e aí você vai ter que voltar com essa vaca, aí você vai ter que... Por quê? O correto, você trata a mastite e depois faz a secagem. Se você tem que voltar com essa vaca, você vai reduzir o período seco dessa vaca, aí fica só baleando nela. Eu não sei se você fez aí, Bruno, só o selante. Só o selante R$10 por... R$10 cada bezerro. Isso. É muito barato, né? Demais. E aqui na região, eu acho que o pessoal não tem tanta cultura de usar, mas é bem interessante. Pois é, mas Mas não é só o selante, é o intramamário mais o selante. Pois é, mas é mostrar assim, o que os técnicos precisam, né? O que eu acho que a gente precisa deixar claro aqui. Que não é mostrar o custo do medicamento, é mostrar o quanto que isso vai voltar em litros de leite para o produtor, né? Que se não cuida da vaca, quanto que ela deixa de produzir? Né? Então é isso que o pessoal tem que ter em mente, né? Quanto que a minha vaca deixou de produzir porque eu não investi, quantos reais aí que deu? 134. Porque eu não investi R$134 para fazer uma secagem saudável, né? Então, assim, a minha vaca vai deixar de produzir 4 litros por dia, né? Então, quanto que isso vai dar no mês? Eu acho né? que isso aqui, Sara, vamos dizer assim, essa parte que a gente está aqui agora meio que sintetiza tudo que a gente estava falando. Sim. Nós estamos trabalhando aqui, a gente não está com números exatos porque a gente está meio que pegando das experiências que a gente tem para poder exemplificar o que realmente acontece. Então, eu acho que assim, se você, o cara que é consultor, que tem essas informações mesmo ali na ponta do lápis, o produtor, se ele souber isso tudo, ele souber o que ele tem que calcular, ele vai descobrir na hora. E aí é o susto de não poder trocar de carro, enfim, né? Tudo isso. Então, eu acho que é isso aqui que faz toda a diferença. É pegar e fazer essa conta, né? Saber onde olhar. Assim, o que o Lucas falou a respeito do controle, concordo, assim, sem tirar nem pôr. O que eu gosto de frisar muito é que tudo tem que ser ali dentro da sala de ordenha. Você precisa de ter uma rotina muito bem encaixada. As pessoas têm que saber fazer um teste da caneca muito bem feito. Pré-dip, gente, não é simplesmente escolher aquele que tenha a espuminha mais fácil, não.
Você tem que olhar a eficiência do produto. O negócio que eu não lembrava, que eu achei massa demais, que a gente ouviu lá no evento que a gente foi, né, Sara? Com relação à capilaridade do pós-dipping, por exemplo. Que tem muita gente que acha que é só o quê? O mais colorido é o que vai ficar mais... fixa mais a cor, não é o que fixa não mais é o a que cor, fixa né? mais a cor. Secagem com papel toalha. E aí, lógico, extrapolando, tem que respeitar a linha de ordenha, a divisão de lotes, fazer o controle mensal ali, seja um CMT, que é o mais barato de todos, ou fazendo a CCS individual também, que hoje está na casa de R$2, mais ou menos, por animal. Depende do pacote do laboratório para onde você vai mandar, que aí você tem números exatos. Depois, partir para poder fazer a cultura microbiológica, mas eu posso de cara fazer a cultura? Pode, mas você vai jogar dinheiro fora. O que é o bacana de você fazer? Ter pelo menos 3 meses de CCS individual, porque aí você vai conseguir entender o histórico daquele animal. Daí, no dia que você for fazer a coleta para cultura, você faz um CMT para identificar qual que é o quarto que está mais contaminado e daí você fazer a coleta dele para poder identificar o que está acontecendo. Essa que tem que ser a rotina e a pessoa tem que entender. Não é chegar, jogar tipo assim, implantar o laboratório se você não sabe fazer e não tem esse conhecimento da rotina todinha ali, né? Sobre rotina de CMT, eu até queria contar um caso aqui, que eu falo assim, a gente aqui na Evomilk tem um aplicativo do CMT para o produtor. Então, o produtor consegue acompanhar ali e fazer gestão dos quartos mamários que estão contaminados e saber a quantidade de prejuízo que ele está tomando. Então, assim, tem um produtor que eu acompanhei há algum tempo e que ele era um produtor pequenininho, de 80 litros, e que estava tomando um prejuízo, deixando de ganhar ali mais de R$1.000, né? Então, para ele era muito significativo. Então, assim, quando eu cheguei na propriedade, ele falou assim, eu vou vender tudo, não quero saber de mais nada, não tô desanimado. Então, assim, o que eu fiz, na verdade, foi ensinar ele a fazer CMT e a usar dimensionamento correto da ordenha, usar pré-dip e pós-dip, né? A cuidar um pouco mais ali da saúde do Uber e da vaca dele, a descartar. A gente teve um acompanhamento com o veterinário, Sim. que foi super importante, né? Ele acompanhou, ajudou a medicar, ajudou a realmente tomar as decisões. Então, assim, a gente conheceu a saúde do Uber e da vaca dele, né? Então, fazer o CMT ajudou de forma muito barata a fazer isso. Então, ele deixou ali de tomar esse prejuízo, começou a entrar mais dinheiro na conta dele, então, né, entrou mais esses R$1.000 e poucos. Hoje ele é um produtor que saiu desses 80, está em mais de 300 litros, né? É um produtor de sistema de agricultura familiar ali, então é uma pessoa que está empolgada, né? Que está se mantendo na atividade, né? Empolgado com a atividade, aprendeu a trabalhar e né? Parou de tomar prejuízo, então conheceu, né? Onde que eram as falhas, então parou de ter despesa com antibiótico, né, as despesas altíssimas, às vezes tem problema ali de parto, alguma coisa de casca, né, que é inevitável, mas os prejuízos de mastite ele reduziu muito. Então, assim, eu falo que quanto que o conhecimento, né, o quanto que a tecnologia, né, o quanto que um bom acompanhamento, eu falo que um aplicativo, né, bem instruído, né, e esse acompanhamento diário ali pode ajudar o produtor, porque eu falo assim, a gente tem muita gente abandonando a atividade porque o camarada não sabe trabalhar. Né? Sim. Então, assim, se a gente leva informação, a gente está incentivando a se manter na atividade, né? Então, por isso que é importante a gente manter. Mas, assim, juntando o que o Bruno falou, você falou aí agora, acho que vale para todos os produtores do Brasil praticamente, Sim. porque quase nenhum tem um software que gerencia. Sim. Aí você tem lá o produtor vive mudando de laticínio, né? Muda aqui, ou tem um técnico que dá assistência para ele. Aí depois o mês que vem é outro, depois o mês que vem é outro. E não tem vai constância, mudando. né? E aí, se o produtor tem um software que, vamos supor, que gerencia essa parte de CCS dele, de CMT, né, por exemplo, controle leiteiro, entrou saiu, ele falou assim, não, eu quero que coloque tudo aqui. Ele vai colocando tudo no lugar só, ele vai ter o histórico para depois... Né? Ele saber fazer as contas, fazer. Né? Sim, saber fazer. Quando ele for implantar um laboratório interno, alguma coisa assim, ele já sabe. Até para tomar, chegar no final do ano eu conhecer, assim, a mimosa,
a Florzinha, a Lindona, quem que deu mais mastite durante o ano, né? Porque às vezes Gerar um banco de dados. gerar um banco de dados. Não tem como tomar decisões se você não tiver dados, né? Isso está mais que comprovado para a indústria e a gente tem que levar isso para os currais, né? Volta quem tá falando, deu um caso de mastite, aí depois 10 dias deu outro caso, não. É o mesmo ainda. Pois exatamente, saber disso, né? Falar, olha, eu tenho uma vaca aqui que, nossa, ela é mamiteira demais, mas ela é mamiteira durante quantos dias? No mês, de 15 dias, né? No ano ou no período de 5 anos, né? Tem que conhecer isso, né? E aí a gente... Então, assim, eu queria trazer esses números, né? Os números de vários estudos do Brasil, a gente só tem dados... por enquanto, né, publicados do que eu estudei, o Thiago estudou, a Evomil, que é o Papo de Laticínios, né, sobre os prejuízos da mastite em relação ao que a gente citou para o produtor, está em torno de 10 a 15 bilhões, né, do que a gente citou de perda de produção, de custos com medicamento, descarte de leite, que mais? Lembra aí? Mão de obra, né? Tudo isso, tudo que a gente citou está em torno disso, de 10 a 15 bilhões que nós estamos deixando de ganhar, né? Por causa da mastite. Tá falando da cadeia do leite, né? Da cadeia do leite, exatamente. Porque então, esse número eu queria deixar ele bem frisado aqui. Em saúde pública, usa antibiótico, a pessoa que pega um antibiótico, aí já não tem nem como calcular mais. Já perde, não tem como seguir mesmo. Mas é o que vocês falaram lá no início, citaram muito bem. Lá embaixo, lá no campo, na ponta, ela é a pontinha do iceberg mesmo, né? E aí, esse número que você está chegando, ele é o fundo, ali é o que tá e o que a gente não vê. As pessoas não têm conhecimento desses 10 bilhões. A gente está falando de 10 bilhões só dos prejuízos que estão com o produtor, né? Da indústria. Eu, nos últimos dias, estudei muito, conversei com várias pessoas e a gente não tem dados sobre isso. A gente sabe dos prejuízos, né? Eu até anotei aqui, né? Primeiro, a gente tem aí, né, questões de saúde humana, inibição de fermentação, aumento do teor de cloreto, né? A gente conhece muito isso, né? Sim. É um problema que a gente vê demais, né, chegando nos nossos laboratórios. O leite com CCS, ele tem esse desbalanço mesmo, e aí aumenta essa proporção de cloreto. E aí pode chegar, no caso de um cloreto positivo, que é o que a gente encontra. Exatamente. Aí vai lá, o produtor não tem nada, mas a vaca dele está 1 ano dando leite. E aí a contagem de célula somática é mais alta, consequentemente vai aparecer isso mesmo. Aí nós temos, né, aumento de teor de cloreto, diminuição do teor de caseína, perdas de proteína e gordura durante a fabricação, diminuição do rendimento, né, que é para mim o maior dos prejuízos, alteração de sabor. Aí temos, né? O que nós temos quando nós temos problemas de antibiótico? Nós temos fábrica ociosa, que é o leite do nosso produtor que nós acabamos de citar aqui, que não foi lá para a fábrica. Ou nós temos o risco do antibiótico, que é esse leite que foi lá para a fábrica, né? Aí nós temos gastos com teste, porque se chega uma boca lá que deu positivo e tem 30 produtores naquela boca, são 30 testes de antibiótico que a gente tem que fazer. Aí são prejuízos com frete, que é um leite que você transportou para sua fábrica, chegou lá positivo, você teve que descartar. Aí tem o prejuízo com descarte desse leite. Aí tem os prejuízos com cargas devolvidas, né? Que a gente não tem, eu ainda não... Né, eu estou numa campanha aí com vários amigos para a gente... Se você for ver, nem todas as indústrias têm esses dados de cremações, de descarte, tudo bem feitinho. Assim, porque não dá para poder fazer. Porque hoje, para você poder dar a destinação 100% correta, às vezes você vai descartar na ET, né, da propriedade. O que é da propriedade? Na ET da empresa, na indústria. Só que você não consegue quantificar tudo isso ali. Se a gente for fazer a questão da incineração do leite mesmo, aí é absurdo e não tem empresa que faça incineração desse leite contaminado. Então, assim, chega um ponto, pessoal, que a gente consegue ir fazendo cálculo, né, Sara, até mesmo dentro da indústria, só que dali pra frente aí a gente já meio que se perde, a gente não consegue ir mais tanto adiante. Pois mas assim, a verdade é que a gente não conhece o tamanho do prejuízo que a mastite causa na indústria, mas eu posso garantir que deve ser maior também que o do produtor. Isso. Uma das coisas que você estava falando... vamos dizer assim,
com relação aos impactos que vai ter, outra coisa muito importante é o shelf life, que é a vida de prateleira. Sim. Que Aí você impacta demais. Você tem shelf demais. life, né, com vida de prateleira mais curta, né? Para queijo, para leite UHT, você tem a geleificação lá do leite, exato, né? exato. Ainda assim, ainda você tem a fidelização do seu consumidor. Se eu compro um produto que eu não gostei dele, eu não vou comprar de novo, né? E a maioria dos sabores ruins que a gente tem é por causa de problema de qualidade, ou SCS ou SPP, né? Pessoal, foca aqui. Ó, a indústria não consegue melhorar a qualidade do leite. São vocês que têm que produzir o leite de boa qualidade dentro da propriedade. Pronto. Isso aí é uma coisa que vocês têm que ter, assim, extremamente enraizados na cabeça de vocês. Nós da indústria, a gente que trabalha na indústria, a gente não consegue tirar resíduo de antibiótico, a gente não consegue melhorar a CCS, a gente não consegue melhorar a CPP do leite que você está produzindo, não. Então, fiquem atentos, porque se você não trabalha de maneira correta, produzindo uma matéria-prima de boa qualidade, você está causando prejuízos para você mesmo. Independente se é com relação ao preço que você está recebendo ou se é com relação ali ao volume que você poderia estar produzindo. A gente está falando aqui de sustentabilidade da cadeia. Exato. Né? Então, assim, vamos imaginar né, esse leite que está contaminado aí, que nós citamos aqui, né? Essa quantidade de leite que a gente tem aí de CCS altíssima. Hoje, no Brasil, nós temos 35 bilhões de litros que são produzidos, né, por ano. Sim. Desses 35 bilhões, vamos fazer uma conta, né? Vamos imaginar que esse leite vai ser todo para mussarela, só para ficar mais fácil. Uhum. Se a gente pegar esse leite todo e transformar ele em mussarela, e vamos imaginar que a gente tem uma média hoje de 9,7, né? Que é a média, mais ou menos, é isso aí que o pessoal trabalha. Sim. Vamos imaginar que a gente traz essa média de 9,7 para 9, que Sim. é possível, Ótimo. né? Exatamente. É possível e não tô falando nada assim, é impossível. Não, assim, é perfeito, mas não é impossível, né? Então, assim, com essa média de 9,7 para 9, né? A gente também aqui lembrar que a gente não tá falando de resolver todos os problemas. Sim. A gente tá falando em resolver parte dos problemas. Mas só de rendimento, nós estamos falando que nós estamos deixando de ganhar cerca de 7 bilhões de reais. Então, vocês podem fazer essa conta e vocês vão chegar nesses 7 bilhões de reais só do rendimento, só do queijo, né, imaginando esses 35 bilhões de litros, né, 35 bilhões de litros, transformado em mussarela com uma média de 9,7, trazendo essa média para 9. Só nisso são 7 bilhões. Gente, assim, e imagina, Bruno, se a gente começa a contabilizar todos os outros prejuízos que nós citamos aqui da indústria, que a gente sabe maior. Que não está medido. Então, assim, a gente chega em números absurdos. Por isso que eu falo assim, gente, assim, não tem jeito. Eu acho que eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar com leite, eu sempre tive isso muito na minha cabeça, sempre falei muito isso com o Thiago e com o Lucas. Não tem outro jeito, assim, para mim o maior problema que a gente tem é qualidade do leite. Qualidade do leite traz prejuízo para o produtor, a gente já deixou isso provado aqui, e qualidade do leite traz prejuízos enormes para a indústria. Qual que é o maior problema que você tem lá no laticínio? Hoje, vamos dizer assim, está relacionado ao rendimento e é por causa da matéria-prima. O que você tem mais medo lá no seu laticínios? Antibiótico. Assim, fiscalização. Sim. E você também. só tem medo de fiscalização por causa do antibiótico. Você só tem problema com antibiótico porque o camarada tem problema de mastite. Ele só tem problema de mastite porque ele não está trabalhando de forma preventiva, igual o Lucas acabou de citar. Então, assim, é impossível resolver o problema? É impossível? Nunca. Né? Eu falo assim, eu não imagino que seja impossível, não. Na verdade, não. é tanto dinheiro que eu acho que o governo vai começar a cobrar imposto sobre a perda de produção. Então, assim, ainda tem um outro número, né, que a gente teria que fazer essa conta, que é, esses 35 bilhões, tem esse leite misturado, né, esse leite de CCS que está misturado com esse leite com esse leite bom, né? Ainda tem isso. O leite tá ruim, né? Leite ruim misturado com leite bom. Sarah, então, assim, é tecnologia que ajuda você a separar, saber que silo, que boca, rastreabilidade. Então, tem jeito, tem solução. Aí entra, Sarah, por exemplo, todo mundo lá fica, sou contra a importação de leite, não sei o quê. Como que pode? Os nossos hermanos lá importam leite pra cá, não sei o quê.
Gente, mas vocês já pararam para pensar que eles têm uma profissionalização absurda com relação ao sistema de produção? Estou falando aqui no Mercosul mesmo. O Uruguai, Argentina, que entra leite, bastante leite pra gente aqui. E por que o Brasil não consegue? Porque o Brasil não tem matéria-prima de qualidade para poder exportar. Algumas indústrias, não estou dizendo que a gente é zero no quesito exportação. Algumas indústrias exportam, tem até cadastrados aí, né? Exatamente. Porém, a gente não tem volume suficiente e a gente acaba não atendendo as barreiras, né? Vamos dizer assim, não barreiras. As demandas, né? Isso, as demandas e as exigências que a gente tem. Sim, aí você imagina, Bruno, a quantidade de problema que a gente tem de ociosidade de planta, né? É absurdo. Então, eu tô com minha planta vazia. Aí o que a pessoa fez? Sempre resolve o problema com volume. Resolve com volume ruim porque não tem leite bom. Você imagina se essas vacas nós falamos, que deixou de produzir 4 litros, que deixou de produzir 3 litros, se essa vaca fica mais saudável e começa a produzir mais leite. Então, assim, a gente ainda tem essa conta desse leite que pode vir para nossas plantas, né? Sim. Das mesmas vacas. E ainda temos isso ainda. Então, assim, eu acho que se a gente for realmente discutir os problemas da mastite, é claro que seria bom que a gente tivesse mais profissionais aqui na nossa mesa, né? Veterinário. Sim. É claro que se o Marcos Veiga estivesse aqui, seria espetacular também. Sim, ótimo. Vamos mandar o convite aí. Eu falo assim, eu acho que mais gente de laticínios, eu acho que é um assunto que a gente... É o primeiro episódio que eu acho que a gente... De muitos que a gente tem que começar a tratar, assim, a gente tem que falar disso. A gente não está inventando números de forma alguma, gente. Né? Esses números, assim, a Embrapa tem um monte de estudos sobre os prejuízos, né? Os laticínios não têm esses estudos, eu acho que a gente precisa de começar a investigar isso, começar a saber, olha, vamos medir, né? Vamos medir o que a CCS está causando de prejuízo aí na sua fábrica, né? Olha, e saber, assim, vale a pena eu investir em quê, né? Vale a pena eu investir em recursos para tentar maquiar, né, maquiar não, né? Tentar corrigir não ali na hora. Negligente, né? Tentar resolver ali, né, na minha produção. Como que eu tô resolvendo na minha produção, né? Na hora da minha produção ali, eu tô resolvendo que jeito? Eu tô culpando o queijeiro, eu tô culpando minha máquina, eu tô culpando o fermento, né? Ou realmente eu preciso de enxergar que a minha matéria-prima é a solução, né? E aí enxergar se o plano de qualificação é só uma exigência ou uma oportunidade para a gente melhorar a cadeia. Nossa, o plano de qualificação ele é extremamente importante para a cadeia, extremamente importante. Peguem vocês que são produtores, ou até mesmo consultores que já estão no mercado aí. Existem algumas empresas que já têm, vamos dizer assim, os processos de certificação de propriedade e fazem um trabalho muito grande de divulgação a respeito disso. Peguem e comecem a entender um pouco mais como que funciona essa certificação de propriedade, de adequação ao PQFL, para vocês poderem entender como que é benéfico e também entender como que é a questão da profissionalização, né? Porque isso é o que está fazendo a cadeia girar. Eu acho que no outro episódio eu cheguei a citar o exemplo de propriedades que estão saindo da atividade. Estão saindo por causa da profissionalização da cadeia. Isso é extremamente, assim, real. A gente tem visto aqui na nossa região mesmo isso acontecendo. Tem produtores que já estão saindo fora mesmo, ano né? passado, eu falo que eu perdi muito produtor para mim mesma, né? Eu falo assim, você perdeu o produtor? Eu perdi para mim mesma. Eu queria até pesquisar aqui quantos produtores que a gente perde por dia. Sim. Eu lembro que o Alisson Paulinelli falou isso no evento que eu fui, mas eu não lembro o número, não. Mas assim, a quantidade de gente que eu perdi, eu falei assim, eu ia no produtor, falava, o que aconteceu com o senhor? Falou, não, eu parei com a atividade. Então, assim, a gente está trazendo a mastite aqui para falar assim, sobre sustentabilidade da cadeia produtiva do leite. Né? Nós estamos preocupados, assim, nós não estamos aqui fazendo um episódio engraçadinho, né, bonitinho, não. Nós estamos aqui, são pessoas, né, a gente é séria, são várias empresas envolvidas sérias, para falar sobre a preocupação que nós estamos com a cadeia produtiva do leite. E uma das formas que a gente vê de ficar sustentável é cuidar da mastite, é cuidar da CCS, é cuidar da saúde do Uber. Porque está mais que comprovado que o prejuízo é gigantesco, né? Imagina, bilhões e bilhões. A cadeia do leite é a mastite, sim, não tem dúvida. Não tem outro. Ela é o gargalo. Tipo, na soja você tem a ferrugem lá, que é, vamos dizer assim, a que impacta mais. Se você pegar na pecuária leiteira, quem impacta mais mesmo
é a mastite. Tanto que, se você pegar aí no último ano, acho que tanto a Sara quanto o Lucas, vocês devem ter visto, a quantidade de empresas que surgiram trabalhando em cima de qualidade. Vocês já viram que aumentou muito isso? Não, mas... Tem muito assim, o grupo disso, o grupo daquilo outro, todo mundo voltado para poder agora tentar atender aí vamos dizer assim, esse nicho que tem aí para poder atender a melhoria da qualidade, né? Pois é, mas é assim, eu falo, gente, eu acho importante demais ter técnicos, mas que os técnicos Mas aí que estejam não venham preparados, também né? Assim, preparados, que Corta aqui. entendam a rotina, que entendam a vida do produtor, né? Que entendam o que o laticínio está dispensando ali de custos para poder fazer esse trabalho. Não pode ser só um cumprimento de legislação, só um cumprimento de um plano de ação, de uma fiscalização. Não é isso. Né? Todo mundo tem que ter consciência, tanto o produtor de que ele está produzindo alimento e que a cadeia que ele precisa tem que ser sustentável, porque o laticínio tem que ter condições de comprar o leite dele, né? E o laticínio de e o técnico também, né? De ter consciência de que o laticínio precisa de fazer o trabalho de forma séria para ter resultados, para continuar sendo sustentável, porque não tem jeito. Assim, é muita gente assim que eu vejo rodando por aí, só andando sem responsabilidade nenhuma. Eu vou lá no produtor para falar com ele, mas chega lá e falar que o resultado do senhor aqui tá 500, só tem que vir para 300, tá? Tá bom então. Então tchau, assina aqui para mim. Entendeu? Não é assim, não é com manobra, não é com blá 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 que nós vamos resolver o problema de leite do Brasil, não. Daqui 10 anos nós vamos estar que jeito. A gente tem todo dia aumento de plantas novas, o pessoal ampliando plantas no Brasil inteiro. Sim. E leite, né? Cadê o leite? Assim, é problema social. Na tecla aí tem... Até, sei lá, tem uns 12 anos já. Tem muito tempo. Muito tempo. Nós, né? Fora pessoas que vieram... Nós que somos jovenzinhos, né? Aqueles que capinaram pra gente pôr, né, o mato, nós estamos aqui agora tentando dar uma desbastada, né? Mas isso começou há muito tempo. E tem gente que é lá do princípio, né, Lucas? Que tipo assim, tá na cadeia desde então e que não saiu do lugar. Sim. Esse aí é que vamos dizer assim, vamos dizer assim, a pedra no nosso sapato, mas aí tá acontecendo o que você falou. Você me fez lembrar muito de um produtor que eu atendi esse ano, deve ter já tem uns dias aí lá na indústria eu atendi. Ele me procurou porque ele queria saber a respeito dos resultados dele. Eu falei, seu fulano, tá aqui os resultados. A questão da CPP tá ok, tá um número muito bom mesmo, abaixo de 10 mil. Porém, esse CCS dele, lá nas alturas. E eu comecei a conversar com ele e tal. Falei assim, o que tá acontecendo e tal. E aí fui entrando, né? Eu, de dentro do escritório, virei e falei assim, suas vacas estão dando leite tem muito tempo? Sim. Eu tenho vaca lá que já tá há 1 ano praticamente dando leite, mas eu não tô dando ração para elas, não tô gastando dinheiro com concentrado. É o que elas estão me dando mesmo, porque eu não tô investindo e tal. Eu falei, olha... Esses dados aqui me preocupam porque os seus animais estão perdendo, vamos dizer assim, longevidade, está sendo prejudicial para o senhor. Não, então meu leite não serve para você. Eu falei, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou alertando que essas informações aqui mostram que precisa de cuidado na propriedade. Ele, mas eu já estou sem paciência, não sei o quê. Então, eu falei, olha, o senhor pode ficar despreocupado que nesse patamar que está aqui, o volume também não era muito grande. Nesse patamar aqui, quem está ficando no prejuízo basicamente vai ser o senhor, por causa de perda de produção. Mas o senhor fica à vontade para fazer o que o senhor quiser. Ele falou assim, olha, Bruno, te agradeço demais pela informação, você me atendeu muito bem aqui e tal... Mas eu vou deixar minhas vacas e eu vou parar de tirar leite. Eu falei, não, eu não quero que o senhor saia da atividade. Ele virou e falou assim, não é você, não é o laticínio que está me fazendo sair da atividade. É porque eu não quero. Simplesmente. Isso aqui, eu sei que para eu poder fazer, eu vou ter que fazer, para melhorar esse resultado aqui, eu vou ter que fazer isso, tal, e eu não quero fazer. Então eu vou sair da atividade. Pois é. Aí, olha só, o Thiago acabou de me mandar aqui, que é isso mesmo. O Alisson falou isso no evento que a gente foi em setembro, eu acho. Que foi até o Alisson Paulinelli, que foi indicado para o Prêmio Nobel, né? Uhum. Ele falou lá no evento, o Thiago confirmou, a cada 11 minutos, um produtor de leite abandona a atividade.
E o que você acabou de falar aí. Então, assim, eu falo assim, o que a gente vai fazer para poder incentivar a se manter? Eu acho que é a informação que a gente tem que fazer. E o trabalho é de... É disseminar esse conhecimento, né, sabe? Disseminar conhecimento e incentivar as gerações, né? Sim. As outras gerações também. Ontem eu vi até um post muito legal da Jaque Sereta, que é muito famosa e tal, e ela fala muito a respeito de tudo, ela é pecuarista lá no Rio Grande do Sul, e quem repostou ela foi a Eduarda, do Dicas da Zootecnista. A Jaque estava deitada no chão da sala de ordenha, na pista onde as vacas pisam. E aí a Eduarda foi e falou um negócio que é muito verdade. Você tem que beber a mesma água, as suas vacas beberiam a água que você bebe. Aliás, você beberia a água que as suas vacas bebem. Então você começa a fazer aí, entender que o produtor que pega, investe, vai ali, investe no sentido assim, investe tempo e cuidado, ele tem retorno. E outra, você vê que a pessoa tem tanto cuidado que ela está deitada no lugar onde os animais pisam. Se ela tem, vamos dizer assim, a confiança de deitar ali e ficar numa boa, esperando os animais que estão na sala de resfriamento, você vê que é esse tipo, não quer dizer que isso seja obrigatório, mas você vê que é esse tipo de produtor que a gente quer, que é esse tipo de atitude que a gente quer encontrar das pessoas, né? Para poder, assim, que está encarando a atividade, principalmente a qualidade do leite, com muito profissionalismo e está entregando, vamos dizer assim, uma matéria-prima excelente. A Jaque Sereta, eu já vi ela divulgando os resultados deles lá. Tipo assim, CBT de 4.000, CCS de 100 e poucos, 200 mil no máximo. Entendeu? É massa demais da conta. Existe e é possível, né? Eu falo assim, eu já trabalhei com produtores grandes que tinham resultados horrorosos, já trabalhei com produtores grandes que tinham resultados maravilhosos, e já trabalhei com produtores pequenos que tinham resultados horrorosos e pequenos que tinham resultados maravilhosos. Então, é possível. Tanque comunitário é impossível? Também não é impossível. Não, de forma Eu já trabalhei com tanque comunitário que tinha CCS boa e que tinha CPP muito boa. Agora, é comprometimento com a cadeia produtiva. Eu tenho um tanque comunitário que se eu pudesse tirar foto deles... Não, tem vários lá, tá, gente? Mas tem um que é de uma região aqui. Eu levo vocês, uma hora eu vou levar vocês para poder conhecer. O último resultado de qualidade deles saiu quinta. Tem 5 fornecedores nesse tanque. 18 mil de CPP... E a CCS, se não me engano, ela estava 252 ou 253. Gordura de 3,5, mais ou menos, proteína de 3,3. Um tanque coletivo, gente. Pois é. Não, eu já trabalhei com tanque coletivo. Eu tive um tanque coletivo com 23 produtores, que o CPP deles era 140. Você tá doido. Isso então, é assim, sonho. eu falei assim, que é impossível. Eu falei, não, gente. Não é. Agora é trabalho. Então, assim, eu quero deixar outra coisa que eu quero deixar clara aqui no episódio. Gente, nós estamos falando que as coisas são fáceis, que nós vamos resolver o problema do dia pra noite. Não tem nada disso aqui. Nós temos consciência. Não fica só aqui dentro do escritório. Não, pelo amor de Deus. Saber, a gente não... É verdade. Não, a gente fica até queimado de sol, inclusive. Mas, assim, a gente só tá, assim, trazendo, né, as preocupações que a gente tem com a sustentabilidade da nossa cadeia produtiva. É isso que nós queremos deixar claro aqui. E um dos assuntos que a gente queria, um dos prejuízos que a gente queria mostrar era os prejuízos da mastite. Isso aí. Bruno e Lucas, daqui a pouco vocês vão querer me matar, que vocês já estão morrendo de fome. Uma palavra final aí para os donos de laticínio, para os técnicos de laticínios, para o nosso público, para os consultores, para os produtores. Vai para os produtores. Palavra final. Produtores? Eu acho que vai para os produtores. Pode falar para quem vocês quiserem. Eu posso falar, acho que um para cada. Para os produtores. Sejam abertos e dispostos. Tenham disposição para poder trabalhar em cima e receber a informação aí e procurem entregar o melhor. Não fica ali parado, não. Todo mundo tem os coaches agora tudo fala a respeito de zona de conforto, não sei o que. Zona de conforto é gostoso, mas se for olhar, é o pior lugar que tem. Porque você só vai ficar ali e não vai fazer nada. Então, produtor, seja eficiente, anote, entenda que você é um empresário. Dono de laticínio, entenda que você possui um poder grande em cima dos produtores e que você precisa de ser
às vezes, um pouco mais severo. Você é um pai que tá ali meio que educando os filhos. Então, não dá só para poder passar a mão na cabeça, né? Só lembrando um caso aqui, quando eu era gerente do Laticínios, assim, a equipe de qualidade vai no campo, aí a primeira coisa que o produtor fala é assim, uai, meu leite não serve pra você não? Serve não? Vou ligar pra Sara aqui então, né? Aí ligava pra mim. Ah, Sara, que o fulano veio aqui reclamar do meu leite, que o meu leite tava... E falou, olha só, ele não foi reclamar do leite do senhor, não. Ele foi pra ajudar o senhor a resolver o problema, né? Porque a gente realmente precisa de resolver o problema. Então, o senhor pode ficar tranquilo, o leite do senhor é super bem-vindo aqui, eu quero muito que o senhor continue mandando leite pra gente, eu amo o senhor de paixão, e não sei o quê. Pronto, assim, então, assim, uma coisa que eu acho que dono de leite tem que ter essa consciência é de incentivar, né, Mais programas de fomento mesmo, né? Pra melhorar a qualidade, porque acontece muito isso, eles ligam e falam, que o leite... se o meu leite não servir mais, eu vou ligar pro dono, né? Aí ligo pro dono, o dono fala, tá, eu vou ver aqui o que eu faço. Porque tem muito medo de perder volume, né? Eu sei que o volume é um problema muito grande para as fábricas, mas assim, a gente não pode só passar a mão na cabeça, né? A gente, como se tá ali num cargo de gestor, tem que ter essa preocupação, porque não adianta chegar só volume na fábrica, tem que chegar leite bom lá. Exatamente. Desculpa, te cortei. Não, mas eu acho que é isso, sabe, Sara? Eu fico... Na posição que eu ocupo hoje na indústria, eu tenho um pé no campo e tenho um pé dentro da indústria. Então, eu acho que a gente tem que dosar muito isso aí para as duas partes caminharem de forma bem eficiente, bem sustentável mesmo. E o que eu acredito é isso, que o produtor ele precisa se profissionalizar. E quando eu falo profissionalizar, não é o cara que vai pegar e comprar um celular desse tamanho, pendurar na cintura, vestir uma camisa de manga comprida e não sei o que, e falar, não, eu sou fazendeiro. E você chega lá, o cara não tem coragem de rapar o curral. Então, assim, o profissional é aquele que vai entender a propriedade toda. Eu bato muito nessa tecla. Eu sou meio que, às vezes, até chato com relação a isso, na questão da profissionalização do produtor. E parar de contar historinha. Se tem uma coisa que eu fiz um treinamento há pouco tempo aí, e é uma das coisas que eu sempre discuto com os colegas lá, não me venha com historinhas. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, virou e falou assim, mas você sabe que o produtor não passa essa informação pra gente. Eu falei assim, não tem dessa não, ele tem que te passar. Porque você não pode fazer tal coisa, o produtor tem que te passar essa informação. Não venha com essa historinha, é você que não pegou a informação com o produtor. Sim. O produtor ele tem que entender. Por exemplo, se o Lucas lá, quando tiver lá com o laticínio dele todo certinho, funcionando, se ele for comprar ou eu for pegar um produtor dele, ele vai precisar de compartilhar essa informação de qualidade com a gente aqui, Sim. porque vai ser benéfico para ele e para mim. Ele precisa das informações, ele precisa do histórico. Então, o produtor tem que entender que esses números dele têm que ser transparentes para ele poder ir para onde ele quiser. Não adianta ficar metendo pau no laticínio A, tipo assim, querendo passar para o B, mas ele não compartilha as informações, ele não vai seguir a risca. Então, assim, seja profissional e humilde em todos os sentidos ali. Eu acho assim, que a mensagem que eu fico assim para deixar para eles. Com relação à qualidade, se a pessoa seguir mais ou menos dessa forma, vai ter os resultados necessários, sim, e esperados e tão bons quanto. Entendeu? Diga, Lucas. Já falando quase tudo. Nada, não, você pode falar aí também. Mas o que você falou sobre... Eu ia falar mais para os donos de laticínio, né? Pode falar. Porque, assim, querendo ou não, os caras são responsáveis por todo o leite que tem no Brasil. Sim. Né? Sim. Porque eles que têm a marca deles e que vende para o consumidor, que eles são responsáveis por aquilo. Então, cada um tem o seu tamanho de mercado ali, mas ele é responsável por aquele leite ali. E falando mais sobre o baseado na mastite, né? CCS e tal. Recentemente, o Machado estava lá em Curitiba no Simpósio Internacional do Leite. Uhum. Aí lá estava falando sobre ESG, que ESG, na verdade, praticamente não tem nada a ver com o meio ambiente. Não tem nada a ver, né? O meio ambiente faz parte, né? Muita pessoa confunde. E lá eles ensinaram um pouco sobre shareholders, que shareholders, na verdade, são pessoas que são envolvidas diretamente no processo da sua empresa. Você é responsável pela matéria-prima, que é o leite, e eles são responsáveis por produzir.
E essas pessoas, você tem responsabilidade de ensinar elas, né? Que o PQFL veio para isso. Exatamente. Né? Eu acho que quem fez o PQF nem sabia nada sobre ESG, mas ele mandou bem. Eu acho que não, né? Sei lá se sabia ou não. Mas o que acontece? O problema do leite com má qualidade, que chega no laticínio e tal, é a culpa do próprio dono do laticínio. Sim. Né? Assim, só para resumir para ele, que a culpa é dele mesmo. Porque se ele não compartilha, se ele não aceita aqui ou ali, o produtor liga para ele e fala, o meu leite técnico aqui tá ruim e tal. Ah, não, pode mandar mais hoje e tal. Depois a gente aceita as manobras. Se ele não vira e fala, tá ruim mesmo. Isso aí, tipo assim, os donos, né, o pessoal tem muito medo de falar não pro produtor, com medo de perder aquele volume. Mas eu acho que alguns estão amadurecendo, entendendo que não, eu preciso falar não para esse tipo mesmo, porque isso aí tá sabe me assim, prejudicando. O ESG, nas políticas ali, nas diretrizes, ele fala assim, você não pode falar não. Você não pode, você tem que falar não. Você não pode ser sim o tempo todo, você precisa falar não. Você tem que ter a sua metodologia, as políticas, na verdade, isso existe há muitos anos, né? Sim. Mas deixa claro, né? Principalmente para as empresas de capital aberto que tem que prestar conta, né? Isso são para empresas grandes, mas pode ser implantado em qualquer tipo de empresa. Tanto que a minha empresa, o laticínio que eu estou abrindo é pequenininho, mas eu já estou implantando. O ESG. Porque se um dia eu crescer, eu já sei como lidar com qualquer tipo de situação. Mas a culpa, infelizmente, é sua mesmo, né? Se não for sua, é do dono do laticínio vizinho. Sim, que está aceitando. Sim. E assim, o problema da mastite é que não é a vaca do cara que está doente, é o leite. Então, se fosse a vaca do cara, ele tomava prejuízo para lá e, né, deixa o pau quebrar, né? Mas, infelizmente, é o produtor que paga essa conta sozinho. A indústria paga o leite dele. Ah, não paga por qualidade, não sei o quê, mas tá comprando leite, né? Paga o leite dele, vai lá e paga e tal. Chega no dia, o dinheiro tá lá depositado e tá mandando leite de má qualidade que tá dando um prejuízo de quantos bilhões? Então, nós falamos de 10 a 15 bilhões em relação ao produtor, né? Da indústria, a gente fez o cálculo dos prejuízos de rendimento, seria em torno de 7 bilhões. 22 bilhões? Por aí. Pois é. Total, né? Então é isso aí, né? Você abraçar o problema e ver que não tem outra opção, tem que ter técnico de qualidade, tem que ter um pessoal bom trabalhando e profissionalizar todo mundo. Técnico de qualidade, informação de qualidade e produtor aberto. Tecnologia. Exatamente, tecnologia. Escolher o tipo de produtor que quer trabalhar também, né? Porque ele precisa do leite, mas se o produtor não está enquadrado naquele método ali, ou ele melhora ou ele vai ter que substituir por outro. Sim. Meninos, muito obrigado pelo bate-papo. Eu acho que a gente continuaria mais 5 horas aqui falando, mas a gente vai deixar para um próximo episódio, né? Para quem quer bater um papo com você, quem quer continuar o bate-papo com você, Bruno, onde que eles te acham? Vão me encontrar no Instagram, @Bruno Correia Machado. Mais fácil encontrar por lá também. Tá, joia. E você, Lucas? Pelo Instagram também, Lucas Machado, e S no final, Machados. Tá. E vocês, pessoal, se inscrevam no canal, né? Papo de Laticínio, nós estamos no canal no YouTube e na plataforma Spotify. Então se inscrevam lá, acompanhem as novidades semanais que a gente tem lançado aqui no nosso Papo de Laticínios. E nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no TikTok e no Instagram. Eu tô como Sara.machados e o Papo de Laticínios é Papo de Laticínios tudo junto. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de Laticínios, né? Onde nós falamos sobre os prejuízos da mastite. E muito obrigado pela companhia de vocês, um beijo para vocês e até a próxima semana.